vezes em redes sociais, a diretoria e este ministério tem a sua crença, meus professores de teologia também têm, e a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais acreditam que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. E nós vamos aprender nesta noite que há pelo menos, há mais de três, mas vamos citar aqui hoje três correntes escatológicas, três correntes que têm a sua crença na volta de Cristo diferente, e nenhuma delas consegue provar e garantir que Cristo voltará de acordo com aquilo que acredita. E eu, desde a minha infância, durante o curso de teologia, nos 40 anos que eu ouço pregações e leio a Bíblia, 33 anos que eu leio a Bíblia, né? Porque eu aprendi a ler com 7 anos, eu sempre acreditei que a igreja passaria pela tribulação. Não passará, eu acredito que não passará por toda a tribulação, como aprender nesta noite. O que é tribulação, o que é princípio das dores, o que é grande tribulação. Eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação, mas eu acredito que a igreja passará pela tribulação. E é isso que eu quero defender aqui nesta noite. O meu pensamento é diferente do pastor presidente, e eu sempre deixei isso claro para ele, o meu ponto de vista. Ele até marcar para eu trazer, eu defender pela Bíblia lá na sede em fevereiro, mas não foi da vontade de Deus. O pastor Francisco, que aqui dirigiu 10 anos, tem outra visão diferente da minha e do pastor José Orgos. Ele crê que a igreja passará por toda a grande tribulação, e nós respeitamos, irmão, todas as linhas teológicas sobre a volta de Cristo. Mas hoje eu quero defender que a igreja passará pela tribulação, pelo princípio das dores. 2 Tessalonicenses 2, encontrarei todos. Amém? Você pode ficar em pé aí, esticar as pernas um pouco aí, ajoelhou, agora levanta, fazer a ginástica aí, né? Se movimentar o corpo aí. Nosso corpo foi feito para ficar em movimento, né? O meu tem ficado pouco aí, mas vamos se movimentar. O título é A Vinda do Senhor, a revelação da apostasia. A revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Eu acho que aí deve estar outro título aí na sua Bíblia. Está escrito que a vinda do Senhor precede a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. É isso, a vinda do Senhor será precedida, ou seja, antes do Senhor voltar, terá manifestações do anticristo. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, quando o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou não vos movais facilmente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então
será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você pode dizer amém? Amém. Aí de pé, oremos. Deus Todo-Poderoso, dono desta palavra, amigo Espírito Santo, mais uma vez eu recorro a Ti, ó Pai. O Senhor é o intérprete desta palavra. O Senhor é aquele que dá a revelação e a iluminação e nos ajuda na aplicação desta palavra. Eis-me aqui mais uma vez sobre este tema polêmico para alguns, desconhecido para outros, um tema que traz medo e terror para alguns que lê a Tua palavra e até evitam de tocar nesse assunto, mas nesta noite nos trouxe para nós aprendermos juntos, para nós sermos ensinados. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, não para convencer e mudar a mente de ninguém, mas para esclarecer aquilo que eu creio na Tua palavra, de acordo com os ensinamentos que eu tive ao longo da vida, tanto de homens quanto do Espírito Santo, que ainda não me convenceu, Senhor, a mudar, Senhor, a minha fé em Ti, naquilo que está na Tua palavra. Que o Senhor possa mais uma vez nos dar graça, usar meus lábios, usar meu entendimento, me dar sabedoria, Senhor, para que nós possamos aqui nesta noite sermos ministrados neste culto de ensino, trazendo esclarecimento para respeito à Tua volta, que é iminente. Senhor, nos deu uma boa palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode sentar. E através deste texto, através de 2 Tessalonicenses 2, nós temos razões, eu tenho razão para crer que Cristo pode voltar. Eu não quero afirmar que Cristo voltará, não, no tempo que eu acredito, porque em Mateus 24, 36 ele diz do dia e a hora ninguém sabe, mas ele voltará. Há 3 correntes, irmãos, escatológicas, que se esforçam em dar resposta ao período decisivo que selará a história da igreja. Período conhecido como tribulação, e que ele fala em Mateus 24, quando o discípulo pergunta: que sinais haverá na tua vinda, do fim do mundo? O princípio de dores e a grande tribulação, ou seja, tribulação é as semanas de anos sem divisão. Princípio de dores, a primeira metade da semana, e grande tribulação, a segunda metade da última semana de anos. Pela ordem cronológica, as ocorrências nos finais dos tempos que estamos próximos. Primeiro, o anticristo fará um acordo, irmão, com Israel de 7 anos. Esta é a última semana. Daqui a pouco a gente vai ler Daniel aqui, Daniel 9, e que nós vamos aqui esmiuçar esta última semana, que representa, cada dia da semana representa um ano, então não são 7 dias. A semana aqui ela é em anos, serão 7 anos. Primeiro, o acordo do anticristo com Israel, o acordo de paz, falsa paz. Em seguida, o arrebatamento da igreja, metade da última semana, é o que nós estamos defendendo. Revelação da real pessoa do anticristo em seu caráter satânico, início da grande tribulação, será metade da última semana. Em quarto, segunda vinda visível de Cristo à terra, marca o fim da grande tribulação, aí é o fim da última semana. Em quinto, o Armagedon, aquela batalha que se dará no vale de Ajalon, onde Cristo derrotará o falso profeta, derrotará o anticristo
e derrotará também na sequência de Satanás, e depois julgará todos os ímpios. Virá o milênio, 1000 anos, literal, e por último a eternidade, que será os séculos dos séculos. As três correntes escatológicas são pós-tribulacionista, ou seja, pós é algo depois da tribulação, mid-tribulacionista, é o que eu acredito, e pré-tribulacionista, ou seja, pré vem antes. Pós, pré e mid, que é o meio, é a posição em que cada escola escatológica entende que a vinda de Cristo ocorrerá em relação à tribulação, a última semana de anos, sendo o pré antes, mid no meio e pós ao fim da semana que profetizou Daniel. Aí nós vamos entrar nas 70 semanas. Vamos ler Daniel 9. Livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler do 20 até ao 27. Glória a Deus. Daniel que está em oração pelo povo, em oração por Israel. E desce Gabriel com esta visão. Versículo 20, Daniel 9. Fala a profecia das 70 semanas. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde, volta às 15 horas, fora que Cristo morreu. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí no 24 ele vai explicar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre Israel, e sobre a tua santa cidade. Essa visão é para o povo de Israel, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O anjo Gabriel já fala para ele o porquê das 70 semanas, porque tudo tem um propósito com Deus. Por que daquelas 3 semanas? Para isso aqui, ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, e por aí vai. 25. Sabe e entende. Olha aí, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, aí é Jesus. 7 semanas. E 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Cristo morreu. E já não estará, e o povo de um príncipe, olha aí, ó, é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. O acordo de paz aqui com Israel. Profecia para Israel. Continuando. Na metade da semana, 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. As semanas são divididas em 3 períodos. 7 semanas, 49 anos. Mais 62 semanas, 434 anos.
E por fim, a semana final de 7 anos, totalizando 490 anos, 70 semanas. Está entendendo? Cada semana, 7 anos. Uma semana, 7 anos. 70 semanas, 490 anos. 7 vezes 7, 49, 490 anos. As primeiras 7 semanas, os 49 anos, a profecia do anjo Gabriel trouxe, que Deus mandou trazer. Gabriel foi só um mensageiro, a profecia não era dele, a profecia veio de Deus, para Daniel, revelando o futuro, o fim dos tempos, o fim do mundo, o fim da era, a eternidade, a consumação dos séculos. Privilégio desse profeta. As primeiras 7 semanas, os primeiros 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Isto é descrito no livro de Esdras e Neemias. A ordem partiu do imperador e rei persa Ciro. Nos 49 anos seguintes, a cidade foi reconstruída. Então, quando saiu a ordem do imperador para reconstruir a cidade, que estava desolada por causa do cativeiro babilônico, começou a contar ali o primeiro ano. E demorou 49 anos para reedificar, dando 7 semanas. Segundo período, as outras 62 semanas, ou os 434 anos, contava-se a partir da reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus, que é o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é o ungido? Falamos aqui dele, domingo, Cristo, o Messias em hebraico. E Cristo em grego é a mesma palavra. Messias e Cristo é a mesma palavra. Messias está em hebraico, Cristo está em grego. O mesmo significa ungido. E está com maiúsculo aí bem grandão. Ele será morto depois das 62 semanas. Ou seja, passou os 434 anos, foi o tempo da morte de Cristo. Profecia para Israel. As tropas romanas, sob o comando de Tito, filho de Vespasiano, invadiram e destruíram Jerusalém e o templo, como também tudo o que viam pela frente. Isto aconteceu em 70 depois de Cristo. E após a 69ª semana, que na morte de Cristo deu 69, que deu 7 semanas, quando saiu o decreto de Ciro, até a reconstrução, 49 anos, da reconstrução até Jesus, mais 434 anos, mais 62 semanas, 62 mais 7, 69. Quantas semanas são? 70. Falta uma semana. Após a 69ª semana, que é a morte de Cristo, há um intervalo. É preciso compreender que as 70 semanas são sobre o povo de Israel, sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém e sobre o templo. É o que ele fala no 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para ele dar um motivo. Então essa 70 semanas é para Israel. Quando Cristo morre, Israel, por rejeitar Cristo, ele se vira para os gentios, que somos nós. Israel está ali guardado. Israel está aguardando o momento de Deus tratar com ela no particular, porque rejeitou o filho dele. Deus mandou seu filho, como diz em João 1, ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. E aí todos quanto receberam, a nós gentios. Então Cristo, quando morre, ele vira para os gentios. E aí a semana é com G, claro que a semana é para Israel. Então parou em Cristo a 69ª semana. Falta uma semana, que será essa semana, a semana da tribulação, os 7 anos. Jerusalém tem sido repetidamente destruída e invadida, tendo sua população morta ou expulsa por aproximadamente 1800 anos, até que em 1948, 14 de maio, falei até aqui, domingo, quando o 7º sistema de governo mundial, os Estados Unidos, junto à sua pátria-mãe Inglaterra, inseparável aliada, sob a vontade divina, criaram o Estado de Israel, para que se cumpra a última semana
Israel deve estar sob o seu sol. Porque no ano 70, quando Tito Vespasiano invadiu e destruiu, houve a diáspora. Os israelitas espalharam pela face da terra, e para que a 70ª semana se cumpra, Israel precisa voltar para a sua terra. E é o que tem acontecido desde 1948. Os israelitas estão voltando. Os judeus estão regressando para a sua terra. Não é por acaso. É para que se cumpra a palavra de Deus. Estão entendendo? Amém? Amém. Prossigamos. Fala que é para ir devagar, mas ensino. Glória a Deus. Para que se cumpra, Israel deve estar sob o seu solo. Assim como para receber o Messias, Deus os trouxe de volta no governo de Sírio, persa. Desta vez o propósito se repete. A última semana trará acontecimentos que exigem a presença de Israel em sua terra. Olha aí, ó, o 27 que nós lemos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, onde Cristo vai restabelecer, no acordo que ele faz com Israel, de 7 anos, a vossa paz, ele vai reconstruir o templo. A planta já está pronta, irmão. A planta do templo de Israel está pronta. Os recursos já estão prontos. Falta só a assinatura. E em Mateus 24:15, olha o que diz aí, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O abominável desolação é isso aqui, ó. Israel será desolada. O anticristo fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E qual é o propósito, irmão, dessas 70 semanas, esses 490 anos? Primeiro, está no texto aqui que lemos, no verso 24: cessar a transgressão, dar fim ao pecado. Irmãos, Deus dá um prazo ao seu povo para voltar-se para Ele no ano da paz. Deus dá um tempo. Deus deu 100 anos para aquela geração de Noé se converter. Deus deu 432 anos para a geração do Egito se converter. Deus deu 70 anos no cativeiro babilônico para Israel se converter. Deus me deu 10 anos para eu me converter. Deus te deu tempo para você se converter. Então Deus dá um tempo, porque Ele determina tempo para o povo voltar para Ele. Mas o propósito, segundo propósito, expiar a iniquidade, corresponde à primeira vida e morte de Jerusalém. Durante estas 70 semanas, que ele está parado na 69, foi onde Cristo morreu, Gonçalo. Foi onde Cristo morreu por mim e por você. Isaías 53:5, ele pagou o preço pelas nossas iniquidades. Terceiro propósito, trazer justiça eterna, estabelecer o reino de Cristo, o milênio. Quarto propósito, será a visão e a profecia, ou seja, cumprimento de toda a profecia bíblica. É necessário, irmão, tudo isso aqui aconteça. Nós oramos, irmão, pela paz de Israel. Nós oramos, irmão, pela reconciliação de Israel. Só que Israel não tem coisa boa para eles, infelizmente. A paz sobre Israel só virá no fim. Israel vai sofrer demais, irmão, na mão do anticristo. Nós vamos citar aqui alguns tipos de anticristo que passaram pela história de Israel, que deixou estrago. Mas o anticristo era 10 milhões de vezes pior. Olha aqui, ó, mais um propósito, quinto: ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos. Corresponde à segunda vinda de Cristo, forçando milhões de pessoas a escolher entre Cristo e o anticristo. Quanto ao estado de guerra em Israel, embora nós teremos o bem dessa nação, as perspectivas, irmãos, não são nada animadoras. O anjo Gabriel explica a Daniel no versículo 26, ó, última parte aí, ó: e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. É o juiz de Deus sobre essa nação, por eles mesmo ter abandonado Cristo. A terra de Israel nos últimos 20 séculos
tem sido um grande campo de batalha. Está aí, está na mídia. Está na mídia. Tem mês já. A Ucrânia está lá em 2 anos. A Israel foi janeiro. Tem 7 meses que está o bombardeio lá na faixa de Gaza. Lá. Violência. As bombas indo e voltando. Hospital, tudo mais. Israel vem sofrendo. As assolações que foi predita pelo profeta Daniel. Mais de 2000 anos. Profetizou e tem acontecido. Chegamos aos nossos dias. E quem quiser compreender estas 70 semanas precisará entender que, primeiro, como eu disse aqui, faço questão de frisar mais uma vez, elas são sobre Israel. Ele fala no 24, o povo de Daniel, 70 semanas determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Essa profecia é para Israel, sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém e sobre o templo de Jerusalém. Jesus disse, lemos aqui, Mateus 24:15, quando pois vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Traduzindo, a abominação será o anticristo, que se assentará no lugar santo, no templo, que neste momento já está com seus preparativos prontos para a sua construção, materiais, planta registrada em cartório, como eu disse, e tudo mais. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E as palavras de Paulo conferem com Mateus 24:15, que haverá uma desolação. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. É o anticristo aqui, ó. No versículo 27, falando Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. 3 anos e meio quebra esse pacto. E vai com mão de ferro. Principalmente, e o governo de Cristo estará instaurado em Israel. Alguns acreditam que vem de lá, um árabe, alguém próximo, vai se levantar do meio e dentro do governo mundial. Será uma só moeda. E não está muito longe, irmão. Nós somos rastreados pelo nosso celular. Se você roda seu e-mail em qualquer computador, ele reconhece onde você está. Durante a pandemia, pessoas foram rastreadas. Saia de casa, sabia que saiu pelo seu e-mail, pelo número do celular. Nós somos rastreados. Conta bancária. Ele sabe as transações que nós fazemos, irmão. Talvez não acessa o seu saldo ali ou até acessa. O mundo está caminhando para um governo só controlar a humanidade. Estejamos atentos. Neste texto, a referência ao sacrifício e à oração deixa claro que o culto será restabelecido nos dias da grande tribulação. Embora eu acredite que o anticristo será responsável pela reconstrução do templo, pois de que outra forma ele se tornaria o Messias falso que os judeus esperam? Contudo, são projeções. Não quero que alguém tire qualquer conclusão precipitada. Compare com as obras do homem de Deus e analise sem alarmismo. Termos pelas quais são conhecidas os períodos desta última semana. A semana inteira, os 7 anos, será a tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. E nós iremos agora analisar as 3 correntes teológicas. Destas 3 correntes diferentes, eu vejo e eu defendo o midi-tribulacionismo da forma como está exposto aqui, como a mais equilibrada, que cumpre satisfatoriamente todas as profecias, sem contradição. Os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que Cristo voltará depois desses 7 anos, ela acredita que a igreja passará por todo o período da tribulação,
e se encontrará com Cristo apenas após a grande tribulação. É pós-tribulacionista. Eles não distinguem a segunda vinda em duas fases. Alegam que ao longo da história a igreja sempre sofreu perseguições e não seria diferente neste período. Os pré-tribulacionistas, os defensores dessa corrente escatológica, acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela se inicie. As referências: Apocalipse 3:10, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10, 5 e 9. Defende que haverá uma semana de anos nos quais se dará as bodas do Cordeiro dos céus. Ou seja, os pré-tribulações defendem que durante a tribulação a igreja foi arrebatada, estará nas bodas, recebendo o seu galardão, e depois Cristo voltará pela segunda fase, já a terceira vez, de forma visível, e aí ele descerá, julgará e defenderá Israel, julgará o falso profeta, o anticristo e Satanás. E os mídias, eu defendo, acredito, e entendo que a tribulação, a última semana de anos, profetizou Daniel, a igreja de Cristo passará o primeiro período de 3 anos e meio, chamado também de princípio de dores, aqui na terra, sendo arrebatada ao fim deste período, quando o Espírito Santo deixará o seu papel de redentor do mal e subirá conduzindo a igreja ao céu, deixando na terra o caminho livre para o anticristo, no período conhecido como Grande Tribulação. Apocalipse 7 e 14. Apocalipse 7 e 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 6, 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aí, ó. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha aí. Alguns foram mortos durante o período da tribulação e subiram. E aí foram falar com Deus: até quando? O Senhor falou: segura, que o tempo ainda não cumpriu. Ainda vai subir outros ainda que perderam as suas vidas durante a grande tribulação. Voltando aqui para os pós-tribulacionistas, eu não me deterei dizer muito sobre essa corrente teológica, pois, embora eu respeite seu ponto de vista, compreendo o período da tribulação de forma diferente. Para nós cristãos evangélicos pentecostais, a vida de Cristo em duas fases é um ponto bem esclarecido, ou seja, tanto o pré quanto o mid, creio que Jesus voltará em 2 vezes, 2 fases. Voltará, arrebatará a igreja, depois voltará para tratar com Israel. Isso está esclarecido para o pré e mid. Porém, o pós não. Cristo vai vir uma vez só, depois da tribulação, arrebata e finaliza o juízo. Nós cremos e esperamos o arrebatamento da igreja, o que brevemente ocorrerá com a retirada do agente redentor do mal, que Paulo diz aqui em Tessalonicenses 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado ou retirado aquele que agora o detém. Quem detém ainda, irmão, o anticristo para não ser manifesto na terra é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tirar a igreja da terra, e ele vai tirar e vai subir com ela, aí o caminho vai estar livre com o anticristo. Pensa, se com o Espírito Santo na terra já está difícil de a gente ser crente, as pessoas se converter, imagina se o Espírito Santo na terra, igreja, como é que vai ser? Só com o anticristo reinando, sem ninguém para o reter, sem o redentor. Meu Deus, estejamos preparados, igreja, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, ou antes, ou durante, ou depois. Não sabemos o dia exato e nem a hora. Deus não marcou data.
porque Ele é perfeito e tem propósito nisso. Mas nós temos que dormir e acordar preparados. O Espírito Santo, por ocasião do arrebatamento da igreja, isso permitirá a instalação imediata do governo mundial satânico. Mas Cristo prometeu abreviar os dias, por amor aos escolhidos. Além do mais, a igreja não está destinada a sofrer a ira de Deus, que será despejada durante o período da grande tribulação. Quanto à alegação de que a igreja sempre sofreu perseguições, segundo os pós-tribulacionistas, e até mesmo martírio ao longo da história, é verdadeira. A igreja não passará incólume, ou seja, não passará sem sofrer dano nenhum, o princípio das dores, que corresponde aos 3 anos e meio iniciais. Entendo ser o fim do tempo da graça, e a igreja selará o fim deste período com o glorioso arrebatamento, quando o Espírito Santo conduzirá a noiva ao encontro do noivo. Na terra ficarão apenas os que sofrerão a ira de Deus e o remanescente da igreja que aqui ficarem após o arrebatamento se firmarão em Cristo e alcançarão a salvação sobre o martírio imposto pelo anticristo. Isso é o que acredita os pós-tribulacionistas, que haverá salvação pós-arrebatamento pelo seu próprio sangue. Os aqueles que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, a igreja do arrebatamento sofrerá apostasia. E aí eles dão um exemplo de Filadélfia, que é Apocalipse 3,10, que é o versículo que eles mais usam para defender. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse versículo está falando para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, ou antes da tribulação. O versículo está dizendo que eu te guardarei da hora da tentação. Daniel foi livre da cova? Não, foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foi livre da fornalha? Não, foi livre foi guardado lá dentro. Noé foi livre do dilúvio? Foi guardado na arca, dentro da arca. Noé foi guardado. A maioria dos pré-tribulacionistas interpreta esse versículo como que eu vou te arrebatar antes da tribulação. O versículo está dizendo que eu te guardarei na hora da tentação. Ei, Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar o que habita na terra. O texto não se aplica ao último estado da igreja. Cristo não está falando da igreja do pré-arrebatamento, e sim a igreja local de Filadélfia. Se esta igreja for representar alguma outra, com certeza não será a última igreja no tempo da graça, pois as características bíblicas da igreja na terra dos últimos dias não são nada similares às da igreja em Filadélfia, e muito semelhante à condição da igreja em Laodiceia, a última ordem cronológica das 7 cartas de Apocalipse, que está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Ou seja, se esse é o exemplo de igreja no fim dos tempos Jesus vai buscar, e nós interpretamos, e eles também interpretam, que a ordem das igrejas de Esmirna, né, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a ordem da igreja nos tempos mundiais. E nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, igreja morna, igreja que flerta com o mundo, igreja que traz o mundo para dentro da igreja. Então, entende-se que não dá para dar um exemplo de Filadélfia, a igreja do fim dos tempos, e sim a igreja de Laodiceia. Quando Jesus disse, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, falava a respeito da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, e não a tribulação, o período completo que se inicia com o princípio das dores. Tem Mateus 24. Jesus previu uma igreja apóstata para o tempo do fim. Apóstata quer dizer aquele que se afasta dele. Um apóstata é aquele que se afasta da fé, aquele que se afasta de Cristo. Apostasia quer dizer afastar-se. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus 24,
do 10 ao 14, Jesus responde dizendo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. As palavras do mestre são claríssimas. Essas características cabem perfeitamente em Laodiceia, não em Filadélfia. Veja a posição do apóstolo Pedro sobre o tempo final da igreja. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre a quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2:2. E Paulo completa em 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, os pré-tribulacionistas defendem que a igreja será parecida com Filadélfia, uma igreja fiel à palavra, uma igreja temente a Deus. Mas não é a igreja que nós temos visto nos últimos dias. Temos visto a igreja Laodiceia, uma igreja que se acha poderosa, que se recorre aos recursos materiais, que se achava rica, uma igreja que colocou Jesus para fora, que no 20 de Apocalipse Jesus bate e fala: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, você é contigo e tu convite. Esta é a igreja do fim dos tempos, uma igreja aposta, fria, morta. Eles defendem Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos por eles da ira. Este texto não contradiz o mito tribulacionismo. Ao contrário, ele corrobora com ele, solidificando suas posições, que a igreja será salva da ira. Não resta dúvidas. A igreja será salva da ira futura, da ira de Deus sobre a humanidade. Mas a igreja passará pelo princípio de dores. Cristo adverte sua igreja sobre a apostasia religiosa, que haverá neste período de 3 anos e meio iniciais, que será a abreviatura prática dos 7 anos da última semana. O anjo Gabriel disse ao profeta Daniel que o rompimento da aliança se dará no meio da semana, e ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as águas da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27, lemos. O anticristo fará com Israel um acordo por 7 anos, e no meio do acordo fará cessar o sacrifício, que será os primeiros 3 anos e meio de aparente paz para Israel. Não devemos confundir o termo tribulação, os 3 anos e meio primeiro, com grande tribulação, os 3 anos e meio últimos, completando os 7 anos, a semana. Os 7 anos são conhecidos por período da tribulação. Os 3 anos e meio finais são conhecidos por grande tribulação. Em suma, a igreja passará pelo princípio das dores, o primeiro período de 3 anos e meio inicial, quando não haverá perseguição, mas sim uma ação satânica de intensa corrupção. Nós temos visto aí. Falta pouco para estourar o anticristo aí. Mas de relativa tranquilidade. Isto foi o que Cristo quis dizer com abreviar aqueles dias. Mateus 24:22. Ele disse: aqueles dias da tribulação, Mateus 24:22, da grande tribulação, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, se a tribulação não foi abreviada, não fosse abreviada nos 3 anos e meio, ninguém salvaria. Porque os 3 e meio últimos anos será terríveis. E a gente tem noção da maldade do anticristo. Ele será uma personificação do diabo. Não queremos estar aqui, não estaremos. A expressão abreviar significa tornar breve, resumir, encurtar, diminuir. Era 7 anos, 3 anos e meio, senão ninguém salvaria.
Cristo não prometeu extinguir aquele tempo ou tirar a igreja dele, mas apenas abreviar. O período de 7 anos abreviado, resumido, encurtado, diminuído para 3 anos e meio, está em concordância com o texto e com o contexto. Pois Jesus falava o período da tribulação, que abrange o princípio de dores, o arrebatamento da igreja e grande tribulação. Mateus 24, 22 corresponde à harmonia com o contexto que o próprio mestre aponta na profecia de Daniel, que lemos do 24 ao 27, capítulo 9. Não há outro contexto para o período da tribulação predita pelo Senhor, senão as 70 semanas de Daniel. A igreja sendo arrebatada no intermédio dos 7 anos, cumpre satisfatoriamente todas as Escrituras. Examinando 1 Tessalonicenses 1 e 10 e examinando 1 Tessalonicenses 5 e 9, esperai do céu seu Filho, a quem ele se tornou dos mortos, a saber que nos livra da ira vindoura. E 1 Tessalonicenses 5 e 9 diz: porque Deus não nos destinou a ira. De fato, a igreja não está reservada para a ira vindoura ou futura. Nenhum mítico tribulacionista, com o mínimo de conhecimento, dirá o contrário. A divergência apenas reside no entendimento de que, segundo as Escrituras, a igreja passará na terra os 3 anos e meio iniciais, quando o anticristo estará na terra, construindo alianças, pavimentando o seu caminho junto à humanidade e principalmente Israel. Paulo, em sua exortação aos Tessalonicenses, afirma que alguns Tessalonicenses haviam sido enganados, como se o dia de Cristo já tivesse chegado, e diz que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele se dará após certos acontecimentos, como a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição que lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2, é ele, não é o anticristo, é o homem do pecado, é o filho da perdição, é o iníquo. Todos são nomes citados referindo-se ao anticristo. O anticristo quer dizer que ele é contra Cristo. Ele virá aparecer no seu Cristo, mas na verdade ele é contra. Ele fará tudo diferente, fará parecido, mas não será o Cristo. E é o que Israel está esperando, irmão. Pregamos aqui domingo sobre o zambujeiro, a oliveira brava, e nós estamos enxertados na oliveira. O Cristo confirmou ali para a sua cabeça. E os ramos quebrados. Israel rejeitou ele. E esse Israel aqui está esperando o Messias ainda. E eu ainda falei na pregação do domingo. Se você perguntar para alguns judeus, para muitos judeus, eles estão esperando o Messias. Quem foi Jesus? Foi um grande homem, um grande profeta, passou na terra, curou, fez milagre. Mas não é o Messias, ainda estão esperando o Messias. E aí esse anticristo virá parecendo o Messias, trazendo paz, prosperidade. Vamos reconstruir o templo, voltar a adoração, voltar o sacrifício. E vai enganar. Vai enganar. Paulo evidencia que o primeiro virá o homem do pecado, citado no versículo de 2 Tessalonicenses 2. Fica claro a ordem das coisas. O anticristo estará na terra no momento do arrebatamento. E é o título que eu fiz questão de ler de 2 Tessalonicenses 2. Que a vinda de Cristo será precedida por manifestações do... Então o anticristo virá se manifestar antes da vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, o anticristo vai estar na terra, manifestado, já com acordo assinado de 7 anos. É o que lemos. Não tem outra interpretação. Estará na terra no momento do arrebatamento. Não será revelado até que o Redentor seja tirado. E o Redentor, já disse, é o Espírito Santo. E sua saída será juntamente com a igreja, por ele arrebatada. A saída do Redentor abrirá caminho para uma mudança de postura do governante mundial. O anticristo, que até então enganava o mundo, a falsa bondade, dará lugar ao mais cruel e sanguinário ser que já existiu. A igreja não está destinada à ira, mas a igreja apóstata sofrerá. Quem ficar neste mundo, o preço vai ser alto. Olha o versículo Apocalipse 13, 11. Ó. Meu Deus. Apocalipse 13,
e 11. A besta que emerge da terra é o falso profeta. Vi ainda outra besta emergir da terra. E a primeira besta foi só do mar, que é o anticristo. Isso aqui é o falso profeta. Possuía 2 chifres. É ele o anticristo. Parecendo cordeiro. Parecendo cordeiro. Não é enganado. Mas falava como dragão. Sabe quem é o dragão? É a serpente lá do Éden. Passou o tempo e ela cresceu. Serpente virou dragão. É o diabo. Junto com o anticristo. É ou não é, São? É isso, cresceu e passou o tempo. Serpente lá que não era, virou dragão aqui, ó, no Apocalipse. É o diabo. Parecendo um corpo. Ele vai querer se parecer com Cristo. Né? Aleluia. Prepara-te, igreja, para se encontrar com teu Deus. Aqui temos a real identidade do anticristo e do falso profeta. A besta representa o governo mundial, mas neste caso, um representante satânico, subindo à terra, quer dizer, de Israel e da Terra Santa. Os 2 chifres são poderes, e neste caso, autoridades satânicas. Os chifres, semelhantes ao de um cordeiro, revelam a natureza do engano, pois não são de cordeiro, e sim semelhantes aos de um cordeiro. O falso profeta e o anticristo representam os 2 chifres. Um falso profeta adiante de um falso Messias. Lembra de alguma coisa aí? Não? Alguém que veio preparar o caminho? Preparando Israel para receber o anticristo, imitando o verdadeiro profeta João Batista, que veio adiante do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Ele se parecerá, irmão, com Cristo, mas não é o Cristo, porque o Cristo já veio. A farsa ficará no ato do arrebatamento da igreja, quando na terra ficarão apenas os destinados a sofrer a ira, as nações que serviram a besta, Israel que rejeitou o Messias, a igreja apóstata, esses crentes mortos que ficarão na terra após o arrebatamento da noiva, a eleita, a igreja em plena comunhão com Cristo. Não estou falando do falso cristianismo. Este é a prostituta de Apocalipse 17. A igreja apóstata são os cristãos que se desviaram da doutrina, são as virgens prudentes. Observe que as virgens prudentes, após ter ficado para trás, foram comprar azeite. Este azeite representa a santidade e a comunhão com Deus. Na grande tribulação, os crentes da igreja apóstata, a virgem prudente, irão buscar sua santificação, o azeite, e com o pranto e ranger de dentes, santificarão suas vidas, sendo martirizados por amor a Cristo. Estes são as almas debaixo do altar. Apocalipse 6, do 9 ao 11, aguardando o fim da grande tribulação. Quantos que permanecerem fiéis ao Senhor ressuscitarão. Vamos parar por aqui e vamos continuar quarta-feira que vem, se Deus permitir. Ainda tem muito conteúdo ainda para a gente ir e entrar na midi-tribulacionismo, na cronologia que vai acontecer durante este período. Entenderam até aqui, igreja? Que Daniel recebeu a profecia das semanas e que já se cumpriu 69. As primeiras 49 anos foi da assinatura de Ciro liberando a reconstrução do templo da cidade, do muro. 49 anos durou a reconstrução. Terminou a reconstrução até Cristo, 434 anos. E falta 7 anos para completar-se a 70ª semana, que será o período da tribulação. E o segundo período, os 3 anos e meio. Durante a tribulação começa com um acordo que o anticristo faz de paz com Israel. No meio ele quebra esse acordo e ele começa a perseguir Israel. Tivemos um relato de Antíoco Epífano, no ano 170 a.C., profanou o templo. No templo ele erigiu, levantou um altar a Zeus, sacrificou um porco em cima do altar, perseguiu, matou, forçou milhares de judeus, odiava a religião judaica. Depois veio Nero, também perseguiu, matou cristão. Depois veio Tito Vespasiano, ano 70, perseguiu, matou, destruiu o templo. Agora, 1939, Adolf Hitler matou mais de 6 milhões de cristãos. Tipos de anticristo.
mas que o anticristo mesmo, quando vier, será milhões de vezes pior. Irmão, sabemos a maldade deste homem vai ser satânica, diabólica. João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Se prepare, igreja. Essa palavra não é para trazer medo. Este ensino não é para trazer polêmica e divisão na sua cabeça, não. Este ensino é para nos trazer fé, para nós continuarmos preparados para o encontro com o noivo. Amém? Deixa eu marcar aqui onde nós paramos, para nós continuar quarta-feira que vem.